Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o tema é um tema bastante interessante porque fala de algo que faz parte da natureza humana. Muitas pessoas se preocupam, comentam sobre ela, mas efetivamente nem todos sabem o que ela significa na nossa vida e que nós podemos controlá-la. Nós estamos falando e falaremos hoje bastante sobre a ansiedade. E para falar sobre esse tema, que é bastante interessante, nós trazemos a psicóloga e escritora Lourdes Possato e o livro que ela nos presenteia hoje é o livro Ansiedade sob Controle. Bom, Lourdes, é um prazer tê-la conosco para falar de um tema que fala muito de perto a cada um de nós, porque, como eu disse, né, a gente fala de ansiedade, comenta, muitas pessoas falam dessa ansiedade, mas nem todo mundo sabe o que ela significa e que ela até faz parte da nossa natureza humana, né? Mas... Com certeza, é um ponto importante esse, perceber que ela faz parte da natureza humana. Mas, como qualquer outra coisa, quando mal elaborada, causa problemas psicossomáticos e muitas encrencas, né? Mas antes da gente falar desse tema, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre você, né? A gente já falou que você é psicóloga, é escritora, então fala um pouquinho dessa sua atividade. A gente até arriscaria perguntar a você se você é espírita, porque aqui como um programa de uma TV espírita, né? A gente sempre pergunta se é espírita, como começou no espiritismo, se vem de família espírita. Olha, eu sou espírita. O espiritismo sempre esteve presente na nossa família, embora aquela história, todo mundo batizado na igreja católica e tal, mas de repente sempre corria, tinha um problema, ia buscar uma orientação num centro, enfim. Então, desde que eu me conheço, o espiritismo está sendo presente. Mas é claro que eu tive a minha fase assim de ceticismo, de negar tudo. Foi quando eu entrei na faculdade, então você começa a ficar racional demais, né? Mas eu sempre fiz muita questão de pesquisar, que eu sou uma pessoa meio pesquisadora demais, fuçona demais, sempre quero me aprofundar para entender as coisas melhor. E eu sinto que o espiritismo é uma fonte fantástica, né? Não só a nível da própria religião, mas como ciência, como uma filosofia. E a cada dia que eu me aprofundo, cada coisa que eu leio, eu acho mais lindo, né? Então, e dá, sim, uma base na própria linha de atuação que eu tenho. Eu, obviamente, não vou impor uma crença. Mas eu acho que o espiritismo ele é tão lógico, de repente, que eu posso fazer a pessoa raciocinar em cima do que ela está vivenciando. A gente pode para poder compreender melhor uma fase, uma experiência, enfim, uma doença que está acontecendo com ela, o propósito dela nessa vida. A gente pode usar, então, os conceitos da doutrina? Sim, né? De uma maneira muito bonita, inclusive. Sem conotação religiosa, Sem nenhuma. Mas são conceitos básicos para o bem viver, né? E o bem são conviver. Porque abordam as grandes leis da natureza. Isso. Poxa, e se a gente está dentro de um corpo e nós podemos observar essas leis, porque é só uma questão de observar, não é nada assim, sabe, do além. Nesse caso não é, porque é observável mesmo, você sente, você está presente, as suas sensações. Então é muito fácil conduzir a pessoa para uma análise mais profunda, que eu chamo de espiritual, por conta dessa observação. Bom, mas então falando especificamente da ansiedade, né? Como a gente já disse, ela faz parte da natureza humana. Faz. Mas o que ela significa, né? No livro você fala que todos somos ansiosos. Então, como é isso, Lourdes? O problema não é um problema, a gente precisa perceber. Nós pensamos, somos seres pensantes. E desde o desenvolvimento do homem no planeta, enfim, ele sempre teve atividades para defender a própria existência, a própria sobrevivência. Então, ele tinha que ficar alerta, sabe? De repente, o perigo, o ataque de uma fera, o inimigo que ia, enfim, se apropriar da terra dele. Então, sempre o homem teve, dentro da história dele, o mecanismo de alerta. E esse mecanismo de alerta, ele faz parte da nossa natureza, na medida que ou a gente enfrenta uma situação qualquer, ou a gente foge dela. Isso é muito claro no animal, né? Se o animal se sente competente para bancar o perigo, ele vai brigar. Então ele enfrenta.
E se ele não se sente competente, ele sabe que o oponente é mais forte que ele foge. Então é um mecanismo de fuga e enfrentamento que nós, como animais, temos na nossa natureza. O homem sempre teve isso. Então, isso é ansiedade também. Porque, veja, eu estou elaborando o que eu vou fazer em seguida. Eu estou no mecanismo de ansiedade. Então, o que é ansiedade? É todo momento que eu não estou no aqui e agora. Eu estou no daqui a pouco. Eu estou prevendo alguma coisa, eu estou visualizando, eu estou me programando, eu estou preparado para algo. Ou para fugir, ou para enfrentar. Sim. Então, isso é um mecanismo de ansiedade que nós temos naturalmente. Existe a ansiedade positiva, que é quando a gente planeja coisas. Estou planejando uma viagem, eu vou ficar focada, puxa, que roupa que eu vou levar, vou comprar a mala e compro as passagens, reservo o hotel. Isso é uma coisa gostosa. No planejamento, vou pintar a casa, Sim. fazer uma reforma. Então você começa uma pesquisa de preço. Isso gera uma ansiedade? Sem dúvida, porque você está pensando, é um mecanismo de ansiedade. Não é ruim, porque o planejamento ele é interessante, ele é light. Só que nós temos ansiedade negativa, que essa é a grande encrenca, né? É a parte descontrolada da nossa mente, quando nós visualizamos situações catastróficas. Então eu estou programando a viagem, mas aí eu paro e começo a pensar, e se o avião cair? Né? Como eu vou me sentir lá? E se eu ficar enjoado? E se eu vomitar? Sabe, a pessoa já começa. E se eu chego lá e o carro quebra ou o pneu fura? Enfim, o prédio cai. A gente teve recentemente essa situação dos turistas lá em Machu Picchu. Isso. Eles vivenciaram situações bem ruins, né? Mas alguém que começa a planejar uma viagem já começa a pensar na enchente, na provável chuva. Então ele entra numa ansiedade negativa porque ele está visualizando a catástrofe, sim, o medo. Então o corpo dele, o cérebro, pega todas essas sensações ruinzinhas que ele está tendo, esses pensamentos, e o cérebro começa a entender que a gente precisa fazer alguma coisa. Quer dizer, se eu detecto no meu pensamento que eu estou em perigo, que eu preciso me preocupar, o cérebro entende que nós estamos em perigo. O que nós temos que fazer? Então a gente entra no mecanismo de enfrentamento ou fuga, que é a defesa natural. Isso começa a ser uma coisa constante na vida, é isso? Isso é sempre, todo dia a gente tem isso. Nós passamos por essas etapas diariamente. Tá, mas quando você não controla, ele passa a ser negativo constantemente, é isso? É aí que entra o problema. Então, se eu mantenho aquele pensamento negativo, o meu cérebro entende que eu estou em perigo, então ele aciona uma série de glândulas do nosso corpo, do nosso metabolismo, e o corpo fica preparado para fazer alguma coisa, ou para atacar, ou para sair correndo. Mas nós vamos continuar, ou para enfrentar, ou para sair correndo. Nós vamos continuar falando isso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade, o livro Ansiedade sob Controle. Estamos com a psicóloga e escritora Lourdes Possato, que está explicando para a gente como funciona esse mecanismo da ansiedade, que é algo natural no ser humano, mas que em alguns momentos a gente leva essa conduta para o lado negativo e complicamos um pouquinho a nossa vida, o nosso viver e o nosso conviver. Bom, Lourdes, você falou você deu uma explicação assim clara até, né? Rápida, mas clara dessa ansiedade positiva e negativa. A gente falou em espiritismo, né? A religiosidade colabora para a gente amenizar essa ansiedade? Você acha que, independente se é espírita, católico, enfim, a religiosidade, né? Não a religião, a religiosidade, ela Sim. colabora nesse ponto? Colabora bastante. Por quê? Voltando um pouquinho no que eu estava explicando, o nosso cérebro, quando ele entende, né, que a gente está vivenciando um perigo, ele vai mobilizar todo o corpo para esse ataque ou esse enfrentamento, né, a fuga ou enfrentamento. E às vezes a pessoa não faz uma coisa nem outra, quer dizer, a nossa vida moderna, a gente às vezes só pensa. Sim. Né? Como vai ser o ano que vem, e se não for legal, e se eu ficar doente, e se o fulano morrer, o fulano pegou uma gripe, nossa, mas e se piorar? Então a pessoa fica no e se e ela sempre vai numa linha cada vez mais catastrófica.
Se ela tiver um pouco de fé, aí entra, por exemplo, o amparo de uma religião. Quer dizer, por que isso é legal? Porque ela se sente amparada. Então, por exemplo, se eu for, vamos supor, a pessoa diz, eu vou rezar, ou eu vou me confessar, ou eu vou tomar uma hóstia, que é o caso da Igreja Católica, ou eu vou no centro, vou tomar um passe, vou receber uma energia, vou tomar a água fluidificada. Então, ela acredita que aquilo possa ser um amparo para ela. O simples fato, às vezes, dela estar lá, puxa, é benéfico, nós sabemos que é. Mas a pessoa precisa permitir esse benefício, porque eu vejo isso. Mas a pessoa, eu estou de repente no centro e a pessoa está lá também e eu percebo, ela não está lá, de fato. Sim. O corpo dela está ali, mas a cabeça dela está em qualquer outro lugar. E no fundo ela está desconfiando, mas será que isso ajuda mesmo? Essa água, será que funciona? Então, quer dizer, qualquer coisa que ela coloca na cabeça dela, como nós falamos, o que está na sua cabeça passa para o seu corpo. O cérebro é o intermediário, né, de fazer esse intercâmbio. Sim. Nossa, ela está preocupada, o que nós temos que fazer? Então a pessoa vai ficar no estado de ansiedade constante, a menos que ela relaxe em algum momento. Então a resposta do relaxamento também é natural em nosso organismo, que pode ser via religião, quando a pessoa despreocupa. Tá, mas aí eu volto nessa coisa da ansiedade negativa. Existe um motivo, um porquê? Existe uma explicação do porquê que alguém desenvolve essa ansiedade negativa? Por que nós agimos assim? Existe um motivo? Existe. As nossas crenças, a maneira como nós fomos educados. Sim. Então aí, eu sempre busco explicar isso nos meus livros. Nós temos sempre grandes encrencas nas nossas formações. Por exemplo, um lar onde foi transmitido para uma criança a ideia do controle, da cobrança. Então a criança tinha que acertar sempre, ser perfeita, nunca errar. Ela foi entendendo que ela tinha que render, enfim, atender a expectativa de alguém. Então percebe? Isso é uma crença que a coloca o tempo todo no estado de alerta. Será que eu vou dar certo? Será que eu vou errar? Nossa, e se eu errar? O que vai acontecer se eu errar? Se eu não atender a expectativa? Essa pessoa vai viver num estado de ansiedade. Um outro exemplo, um lar conturbado, onde houve muitas brigas, enfim, um pai alcoólatra, um exemplo. Sim. Onde a criança se sentiu extremamente insegura, tipo assim, o que vai acontecer comigo? Né? O pessoal está lá brigando, eles estão se matando, e se alguém se matar mesmo, sabe? Às vezes acontece da criança ver uma agressão. Então essa criança, ela já tem um núcleo de ansiedade, ela vai ficar o tempo todo no estado de alerta, com medo do mundo. Como eu vou ser recebida? Será que vão gostar de mim? E se alguém me agredir? Nossa, será que eu vou dar conta? Então ela está no estado de ansiedade constante. E aí você se torna um adulto ansioso. Basicamente. Aí é mais difícil, porque é mais difícil porque você vira controlar. Um modus vivendi, sabe? Então a pessoa está dentro do mecanismo de ansiedade, ela não sabe que ela está no mecanismo de ansiedade. Sim. Só que lá na frente, como a natureza é muito sábia, e um dia a gente vai ter que nos olhar verdadeiramente, quer dizer, quem sou eu? Eu sou um produto daquele meio? Não, eu sou Sim. uma individualidade. Então a natureza busca que você assuma essa pesquisa, quer dizer, quem é você? Como você? Qual a tua individualidade? Então a natureza providencia uma série de problemas, né? Aí vem insatisfações, um monte de coisa. Porque é claro que a ansiedade negativa não é boa, ela vai gerando problemas psicossomáticos, ela gera estresse. Então a pessoa vai ficando, às vezes, tão saturada daquela problemática, daquele mal-estar, que invariavelmente ela vai ter que procurar uma ajuda. Mesmo porque se ela não for, a coisa piora. Então progride, por exemplo, para um quadro de depressão, para um quadro de ansiedade generalizada, para um pânico lá na frente. E aí a pessoa fica em pânico porque ela não sabe por que ela está sentindo aquilo, né? E ao mesmo tempo, as pessoas dizem, mas você está assim porque você quer, né? Não tem motivo, porque não... Tem isso também, tem algumas pessoas, e a gente vê na própria família, não, você está desse jeito porque você quer, porque você não quer mudar, porque você não faz nada para mudar. É frescura, né? E não é, né, julga. E não é, né, Lourdes? Não, se bem que existem quadros que a gente poderia dizer medo da vida. Então a pessoa às vezes paga para ficar doente,
Ela prefere ficar doente. Porque na hora que ela está doente, mesmo que tenha essa cobrança, também tem muita atenção. Sim. Ai, coitado, sabe, ele não faz, ele não consegue. Ah, então tá, não peça nem para ele, não vai fazer mesmo. Que coisa melhor, quer dizer, então muita gente tem, eu vejo isso todo dia no meu trabalho, a resistência à cura, sabe? Não é às vezes interessante ficar curado. Então, mas aí a gente volta nesses sintomas que a gente vai tendo, porque o nosso organismo vai nos dando sintomas, porque você mesmo vai, com essa conduta ansiosa, você vai prejudicando o seu organismo, né? Vai. E aí, você diz também no livro que são esses sintomas, muitas vezes, que nos ajudam a mudar. Com certeza, porque é aquela história, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então o sujeito vai piorando tanto e vai doendo tanto que ele vai ter que olhar, né? Ele vai ter que ir ao médico, pelo menos. Às vezes não é nem o lance da dor, mas vamos, por exemplo, pegar a obesidade. A pessoa fica desconfortável, ela se sente mal. Às vezes, obviamente, se a coisa for muito intensa, vai prejudicar a respiração, a energia dela. Mas, de repente, um problema estético, mas vai incomodá-la. Isso também pode ser acarretado pela ansiedade. Você quer ajudar a TV Mundo Maior a crescer? Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Seja mais um divulgador da doutrina dos Espíritos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de ansiedade. Estamos de volta com o Repensar. Hoje o tema é o livro Ansiedade sob Controle. E quem está falando sobre esse tema, que é bastante importante para todas nós, é a psicóloga e escritora, autora do livro, Lourdes Possato. Bom, Lourdes, vamos falar um pouquinho mais sobre esses sintomas, porque eu acho que é isso que incomoda todo mundo, né? São os sintomas que a ansiedade negativa traz. Isso que é importante, a ansiedade negativa, ela sempre vai trazer uma encrenca por causa disso. O cérebro, então, entende, ele percebe, a pessoa está preocupada, focando uma linha altamente catastrófica, amedrontadora. O cérebro acha que tem que fazer alguma coisa, né? Estamos em perigo. Locomove as glândulas, o corpo fica preparado para fazer algo. Só que o que acontece? A situação está na cabeça da pessoa. Não está de fato acontecendo nada. Então, toda aquela energia que foi mobilizada pelo corpo, então o que aconteceu? O corpo ficou, o coração acelera, a pessoa, sabe, ela tem uma respiração mais curta, porque ela está pronta para fazer alguma coisa. Né? A gente ouve pessoas dizerem que o sangue corre rápido na veia. Sim, é verdade, porque o coração está batendo mais rápido, o metabolismo está acelerado. Só que não tem para onde ir essa energia, porque não está acontecendo nada. A pessoa, o pensamento dela, a mente dela. Bom, vai demorar meia hora, uns 40 minutos, para o corpo voltar ao normal. Só que essa energia que foi mobilizada, ela tem que ir para algum lugar. Ela não foi ocupada numa ação, então ela vai para onde? Para algum órgão que a gente chama de nevrálgico. Todos nós temos órgãos nevrálgicos. Um tem a cabeça, outro o intestino, o estômago. Essa energia vai para lá e começa a ficar acumulada. Isso é o sintoma psicossomático. Então a pessoa vai desenvolver, por exemplo, um processo de gastrite, de úlcera, porque ela simplesmente tem medo de uma situação. O outro desenvolve uma cardiopatia, um intestino preso, cólicas, enfim, porque está ansioso. Dor de cabeça, então, é um dos sintomas, é uma das áreas onde mais a pessoa sofre, porque percebe, ela pensa. E isso fica intensamente concentrado na mente dela. Então essa coisa de ombro tenso, né? Peso nessa região. Quer dizer, isso tudo é um derivado realmente dessa ansiedade, não é uma vez, mas é um somatório de situações que a pessoa fez isso. E isso gera o estresse, que gera o sintoma psicossomático. Então, essa ansiedade, a gente pode dizer que ela é sinônimo de aflição, porque tem gente que fala, eu sou uma pessoa aflita. É uma pessoa ansiosa, né? Angústia, aflição, nervosismo. Mesma coisa. A pessoa falando, eu sofro de nervosismo. O que é nervosismo? É tudo isso aí que a gente está falando. E tem jeito de reverter essa situação? Tem, graças a Deus, tem. Na realidade, nós temos, veja, da mesma maneira que o mecanismo de ansiedade está na nossa natureza, a resposta
do relaxamento, que é o antídoto, também está na nossa natureza. Então, relaxar, estar aqui agora, são os grandes antídotos para a ansiedade. Porque se eu estou aqui agora focando o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, eu recolho. É como se eu recolhesse a minha energia, eu paro de focar aquela linha de pensamentos catastróficos, amedrontadores. Então, como é importante aprender a centralizar. Então, todo o mecanismo da cura realmente da ansiedade está nesse processo de centralidade, de eu estar no aqui e agora e dominar a minha mente. Quer dizer, eu não tenho que ficar dando atenção para os pensamentos negativos, principalmente quando a gente precisa refletir que acontecer uma eventualidade negativa é isso, é uma probabilidade, mas não é a única. Eu posso viajar e o avião pode até cair, mas veja, se a gente for pesquisar, a probabilidade é tão pequena que não vale a pena você focar só isso. Então vamos tirar o foco da catástrofe e colocar o foco na ação. Igualmente no caso da preocupação. Ao invés de se preocupar, que tal se ocupar? O que dá para fazer com isso? E aí nós vamos chegar àquela conclusão, não dá para fazer nada. Ah, é departamento de Deus. Vamos jogar então, né? É aquela história, relaxa, eu já fiz a minha parte, não há o que eu possa fazer. E é tão bonito quando a pessoa percebe o limite dela, sabe? Eu vou até aqui, daqui eu não vou, é o outro, é a vida, sabe? Eu não posso dominar o que eu não domino. Isso se chama humildade. Então, um dos pontos importantes para a ansiedade é ser humilde, sabe? Parar de querer competir com Deus. A gente se arvora em Deus, né? Porque quer controlar tudo, quer controlar tudo, quer resolver tudo. Se responsabilizar por tudo, coisa que não está na mão. Então, é bom perceber isso, ficar no aqui e agora, respirar, buscar essa resposta do relaxamento que está dentro da nossa natureza para fazer frente a todo esse processo de ansiedade. Então, aquele falar, eu sempre fui assim, e a síndrome de Gabriela, né? Eu sempre fui assim, eu sou assim e você sempre assim, isso é furado. Não dá mais. E não, sabe por quê? Se você, eu até acato, eu sempre fui assim, desde que a pessoa esteja bem. Se ela sempre foi assim e ela está bem, ela é feliz, ela tem uma saúde legal, que bom. Eu digo, nossa, você está sendo a sua natureza, a expressão da sua natureza. Mas se ela foi sempre assim, angustiada, sabe, ansiosa, com N problemas, então esse sempre assim não faz parte da natureza dela. Precisa buscar, sim, uma terapia para perceber o que é o lado verdadeiro dela. E confrontar todas essas crenças negativas. A gente está chegando ao fim, mas eu ainda queria saber uma coisinha assim rápida. Essa coisa de eu sempre fui assim, mas hoje esse ser assim já me incomoda. Né? Ainda bem. Isso é porque eu mudei? Ou é porque eu estou querendo mudar? Não, não necessariamente. Às vezes a pessoa quer mudar, ela chegou naquele ponto de saturação. Às vezes ela não quer mudar, mas a dor vai imperar para que ela mude. Porque o nosso propósito, ou você evolui, senão você está fora da lei da natureza. Então a própria vida, a própria natureza empurra a pessoa para essa mudança, o que eu acho muito legal. Muito bom. Bom, Lourdes, foi um prazer enorme falar com você. É um tema bastante interessante, né? A gente poderia falar aqui muito mais tempo, com certeza. Pegar cada caso psicossomático, eu quero dizer. Mas a gente agradece muito. Mas eu que agradeço. E você, quer ter esse livro em sua casa? Quer adquirir Ansiedade sob Controle, de Lourdes Possato? Entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quer fazer alguma sugestão de tema para o nosso programa, você pode entrar em contato com repensar@tvmundomaior.com.br. Agradecemos a sua audiência e contamos com você no próximo programa. Até lá!